Olá, salve Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos criou e ao mundo. Salve Jesus, Filho de Deus Pai misericordioso. Salve Espíritos de luz, que nos ajudam na nossa evolução, sob o comando de Jesus Cristo. Um salve a todos. Eu sou Daniela Tessari, sou espiritualista, trabalho com Jesus desde os meus 3 anos de idade. Eu não sabia aos 3 anos o que eu estava fazendo, mas eu amava ir para a igreja, eu amava ajudar as pessoas, eu só tinha medo de dormir, porque nos sonhos eu ficava sabendo muitas vezes quem ia adoecer gravemente, quem ia sofrer acidente, quem ia partir desta vida. E a pessoa falava, olha, quando ia partir, olha, fala para fulano, para cicrano que eu estou bem, para não sofrer. E era o que eu fazia. Bom, eu tinha medo, claro, de dormir. Os padres não conseguiam me explicar o que estava acontecendo. Então, eu não contava isso para ninguém. Eu acho que a única pessoa que sabia era minha mãe. A não ser que ela tenha contado para alguém. Mas era minha mãe e talvez o meu pai, né? E aí eu fiz aula de catecismo em Leme, onde eu morava, no convento, com a irmã Tarcísia. Terminei minhas aulas de catecismo em Pirassununga, porque nós nos mudamos para lá. E fiz minha primeira comunhão. Eu podia agora participar da comunhão, que é a transformação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. E isso me deu muita alegria. Depois, eu acabei me mudando para Piracicaba. E aqui em Piracicaba, eu continuei ajudando na igreja, eu fazia as leituras na igreja, eu ajudava passando a cestinha de coleta. Bom, eu participava das procissões, tudo que eu podia fazer. Eu coordenei terço no quarteirão, eu acho que eu tinha 15 anos de idade. Eu dava aula de perseverança nos meus 15 anos de idade. Perseverança é quando você fez o catecismo e ainda não fez a crisma. E se você quiser continuar estudando antes de fazer a preparação para a crisma, você faz a perseverança. Então eu dava aula de perseverança, fazia retiro espiritual com as crianças, né? Ensinava a fazer teatrinho sobre Jesus, sobre a Bíblia. E isso me dava cada vez mais prazer em conhecer Jesus. Aí eu comecei a estudar, porque aí eu fui convidada para fazer teologia com um frei. Fui fazer. E isso foi me dando mais vontade de aprender. Então eu lia muito a Bíblia. Eu ia para a igreja, eu não estava nem aí se as pessoas iam falar o que fosse falar. Não estava nem aí. Eu dançava, eu cantava na igreja. A igreja católica na época era toda certinha, toda... a música era um pouco mais paradinha, né? Eu não estava nem aí. Eu ia louvar a Deus, era o que eu gostava. Aí quando eu comecei a fazer teologia, eu fui conhecer outras igrejas, porque eu acho que para a gente falar de outras religiões, a gente tem que conhecer. E para a gente entender as outras religiões, a gente tem que conhecer. Não é só no papel. Não era só o que eu estava aprendendo, eu precisava ver na prática. E eu fui na Testemunha de Jeová, fui na igreja evangélica, fui no kardecismo, na Batista, fui conhecendo.
Isso só foi me enriquecendo. Eu amo isso. Aí, com o tempo, eu sou farmacêutica. E isso eu sou muito grata a Deus, porque eu sou curadora, né? Ou tanto de almas, né? Eu ajudo na cura espiritual, né? E também na cura física, emocional, então isso me dá muita alegria. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E aí, na minha profissão, eu comecei a enxergar, às vezes, por dentro da pessoa. Eu via como se fosse um ultrassom, eu via os órgãos da pessoa. E isso chamava minha atenção, ninguém sabia me explicar. Os psicólogos que eu consultei me falaram que eu era sensitiva, que eu deveria procurar um parapsicólogo, que não me ajudou em nada também. Não conseguiam me desenvolver esse dom. Eu falei, calma, dom é igreja. Dom é espírito, não é ciência. Foi quando eu dei o braço a torcer, porque eu tinha conseguido curar uma pessoa com um medicamento que eu não conheço, né? Eu uso plantas e haviam falado que a pessoa estava ficando cega, isso lá em Santos. E a pessoa queria saber se tinha que continuar usando o medicamento ou não. Eu disse, não fui eu que passei isso, porque eu não sei medicamento para isso. Não, ela voltou a enxergar. E a senhora que preparou, eu falei, quer saber, eu vou dar o braço a torcer, vou parar o meu preconceito. Porque quando eu for lá do outro lado, Deus vai falar assim, eu te dei uns talentos e você fez o que com esses talentos? Ah, senhor, eu enterrei. Né? Quem conhece a parábola dos talentos vai me entender. E aí eu fui para o kardecismo, eu trabalhei na mesa, então eu fiz desobsessão, coisa que eu já fazia quando era criança, só que eu não sabia o que estava fazendo. Eu chegava perto das pessoas, eu sou assim até hoje, eu chego perto, eu sei o que as pessoas estão sentindo. Então isso é muito difícil para mim, porque muitas vezes a pessoa, ai querida, né? E eu sei o que está sentindo, então eu fico, é muito triste às vezes para mim. Hoje eu já sei me controlar. Já entendo isso, mas quando eu era criança, às vezes eu sentia que a pessoa estava muito ruim e me dava vontade de rezar o credo, na igreja católica, né? Creio em Deus Pai, e a Salve Rainha, e a pessoa ia ficando bem. Quando eu fui para o espiritismo, eu descobri que eu estava fazendo desobsessão das pessoas e não tinha me dado conta. Eu sempre fiz com amor, nunca repreendendo, né? Já repreendi muitos espíritos, sim, mas eu sempre tento ir pelo amor, né? E no kardecismo, os espíritos que precisam são levados à doutrinação, tá? Então a gente não repreende, a gente leva por amor os espíritos embora. E trabalhei também com psicografia, né? Bom, foi dentro do kardecismo que eu descobri que eu era umbandista. E aí, outro preconceito, falei, meu Deus, Exu, Pombagira. Meu Deus, não é coisa de Deus. Aí eu fui estudar também essa religião e fui ver que sim, que é de Deus, que sim, que é cristã, que Oxalá é Cristo, só porque mudam os nomes, só porque tá falando em Yorubá. Meu Deus, Jeová, Shekinah, Oxalá. É tudo a mesma coisa. Zambi, que é Deus. Não é?
Deus é um só. E Deus precisa de vários tipos de curadores. Assim como na área médica, a gente precisa de vários especialistas. Então, eu me rendi, fui ver o que era. Não estou frequentando terreiro nenhum, mas já frequentei. Trabalho com as plantas desde a minha profissão, que eu sou farmacêutica, né, como eu disse, acupunturista. E, bom, estou falando tudo isso porque as pessoas sempre me procuraram, desde que eu era criança, para pedir para eu fazer oração, por conta da fé que eu tenho. E agora, com tudo isso que está acontecendo, elas estão me procurando de novo. Então, eu estou disponibilizando meu WhatsApp 19998876904 para quem precisar conversar a respeito disso. Eu sei que eu não sou de me expor muito a respeito disso, porque as pessoas não compreendem, não é? Julgam, e eu fico muito triste, isso me entristece, eu não gosto de ficar triste, porque é na alegria que Deus se aproxima, não na tristeza. E isso me entristece porque julgar pertence a Deus, não pertence a mais ninguém. Não é? E quem julga está se passando por Deus. Será que teria condições de realmente se passar por Deus? Será que teria condições de subir no madeiro? Será que Jesus já não morreu por nós? Por que então julgar? Será realmente que uma religião é melhor que a outra? E que não há necessidade de ter todas as religiões? Ah, então não há necessidade de ter oftalmologista porque tem cardiologista. Então não há necessidade. É assim? Então tá bom. Em toda a minha vida de estudo, e olha aqui, eu estudei, hein? Padre estuda, não sei se é 7, 9 anos. Eu estudo desde os meus 3 anos de idade, né? Quando eu não sabia ler, não era por leitura que eu estudava. Mas, ai, os padres acho que lembram de mim, quantas perguntas que eu fazia, viu? Bom, então eu estudo bastante a respeito, né? E nos meus estudos, eu não vi nenhuma religião colocada por Cristo. Cristo deu a chave para São Pedro. Para Pedro, apóstolo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele foi o primeiro papa da Igreja Católica. Não estou dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Mas eu estou dizendo que Cristo não fundou nenhuma. E Cristo acolhia a todos. E eu sou muito feliz para trabalhar com Ele. Independente da religião que eu esteja frequentando. Porque eu já trabalhei com Ele na Igreja Católica, no Kardecismo, agora na Umbanda. Eu trabalho com o Espírito de Luz. Graças a Deus. Porque o Espírito de Luz não é o Espírito Santo. É um Espírito Santo. Porque o Espírito Santo eu não tenho condições de incorporar, porque eu não estou na mesma frequência que Deus. Não é? Então, é um Espírito que Jesus manda. É um Espírito de luz que Jesus são trabalhadores dele. E isso é um estudo muito bonito. Para quem quiser aprender, procure. É muito bonito esse estudo. A gente se enriquece demais, a gente vê que as coisas que a gente acredita ainda tem muito mais mistérios. E que Deus é ainda mais poderoso do que a gente imagina. É ainda mais maravilhoso do que a gente imagina.
Por mais que a gente estuda, a gente nunca sabe todos os mistérios de Deus. E isso é o que mais me encanta. É isso que mais me apaixona em Deus. Esse mistério, esse poder, esse amor que Ele tem por nós. Então, se precisar, o meu WhatsApp é 19998876904. Olha, eu já atendo faz um tempo. E eu já atendo de várias religiões. Então, não importa a sua religião. Eu já atendo evangélicos faz muito tempo, mas eles não falam para os pastores e nem marcam na minha página que foram conversar comigo. A mesma coisa com o Testemunho de Jeová, a mesma coisa com o católico. Não falam, e isso não há necessidade mesmo de falar, porque Deus é um só. Não é? O espírita... Eu atendo todas as religiões. Porque eu falo em nome de Deus. Eu não falo em nome de religião. Tá bom? 19998876904. Daniela Tessari. Gratidão.